Eu sei que você ama blocos de montar e é este kit robótico que eu quero te mostrar nesse vídeo. A caixa parece ter uma textura, é muito legal. Olha o acabamento e a qualidade desse plástico. Só manuseando para vocês sentirem. Essa tampa aqui, reforçada também, em transparente, com esse adesivo em cima. Eis aqui então o kit NASA Inventors Kit versão 2 para as poderosas placas BBC Microbit. E a proposta do kit é começarmos uma jornada mágica e criativa com vários projetos, tanto para iniciantes como o pessoal mais avançado, que podem então ser controlados pelas placas Microbit. Eu posso programar tanto em blocos como também em Python e Java, usando o ambiente Microsoft MakeCode. E agora nós vamos aqui à degustação, né? Vamos abrir a caixa e conferir item por item o que vem nele. Mais adiante também eu vou falar sobre os tutoriais disponíveis para você já começar com o seu kit e se inspirar. E também nós ganhamos um cupom de desconto de 12%. Sente só esse sonzinho de tampa abrindo. Aqui já vem um spoiler mais ou menos do que vem dentro da caixa. E olha só a distribuição e quantidade desse material. Aqui eu já tenho os pneus de borracha com as rodas que são clássicas nos tipos de blocos de encaixar, com uma roda boba. Olha só que legal, pesadinha. Os cabos de conexão, sim, nesse caso aqui a gente não vai precisar de garras jacaré, nem esses cabos tipo Arduino que são um pouco mais complicados de manusear, então é só plugar e sair usando. Tem uma chave para ajudar na montagem e também na extração das peças dos blocos de encaixar. Vem também um cabo micro USB para nós fazermos o carregamento do nosso módulo principal de controle, que a gente já vai conhecer. E esse formato aqui também permite a gente poder usar para fazer a gravação aqui na nossa placa Microbit. Vamos então ao desembalamento aqui de cada um desses pacotinhos. Vamos começar por esse aqui. Gente, vocês precisavam sentir na mão aqui a textura dessas embalagens. Não dá nem vontade da gente rasgar elas, mas infelizmente a gente vai precisar abrir. Pessoal, não vai ter jeito, não vai ser reaproveitável aqui essa embalagem, mas vamos então ao nosso primeiro sensor. Olha só o acabamento dessa peça. Esse aqui, pelos desenhos e que tudo indica, é um módulo de sensor de umidade de solo para nossos automatismos com plantinhas. Tem até um desenho aqui. Dá até um certo dó de espetar isso aqui na água, na umidade ou na terra. Tem até um nível máximo aqui, porque se isso aqui entrar em contato com umidade com a terra, ele vai oxidar, vai acabar estragando. Eu não sei qual é a qualidade, só testando mesmo para saber o quanto tempo ele dura, mas aqueles que têm o metal exposto aqui em cima, eles duram muito pouco. Então tá aí uma coisa que eu vou ter que aprender testando esse sensor do kit. Qual vai ser o próximo então? Vamos começar por esse aqui. Gente, não tem jeito, é só rasgando mesmo. O próximo módulo é um LED 10mm verde. Aproveitando aqui para destacar que eu não falei do outro, tem todas essas conexões aqui que podem ser usadas com peças de bloco tipo Lego. E aqui então ele vai os nossos cabinhos para fazer a conexão com o módulo central. Então, LED verde, qual é o próximo? LED vermelho, também de 10mm, próximo. LED amarelo, também de 10mm, e aqui nós já podemos ter um projeto de semáforo, próximo. Um sensor chave fim de curso, olha que bonitinho, mesmo padrão de acabamento, provavelmente para fazer algum tipo de colisão ou sistema abre e fecha. Próximo, o que é isso aqui? Olha, parece infravermelho. Isso, Tracking V1.4. Sensores seguidor de linha para o nosso... Nós podemos montar um carrinho seguidor de linha com esse cara aqui. Muito legal. Mais um sensor interessante. Se tem sensor de linha, então aqui já dá mais ou menos para ver. Tem sensor de colisão. Ajuda aqui o pacotinho. Isso mesmo, temos aqui um sonar, um módulo sonar, mesmo sistema, encaixes para blocos de montar, encaixe para o conector RJ11 e para a gente fazer os nossos projetos de colisão ou sensor de aproximação.
Igual é esse aqui, já dá mais ou menos para ver. Temos um sensor aqui analógico, isso mesmo, é um potenciômetro para a gente fazer leituras analógicas. Então, mais um módulo bastante interessante para sensoriamento, para a gente fazer alguns brinquedos, como controle de velocidade ou sistemas de abrir e fechar. Mais um sensor muito interessante e útil. Fico imaginando quais são os projetos que a gente pode usar ele. Aqui no canto, mas não menos importante, eu já mais ou menos sei, porque eu conheço esse estilo aqui, são motores. Vamos abrir aqui. Esses motores do tipo Gixxervo, que são compatíveis com peças Lego. Ó, já vem até com conector especial para fazer a montagem. E esses aqui, modelo vermelho, eles são motores CC. Ou seja, eu consigo não só controlar se ele vai para frente ou para trás, como também a aceleração dele para montagens do tipo carrinho. Eu vou abrir aqui o outro para ficarem os dois aqui iguaizinhos, dispostos lado a lado, para a gente não perder eles de vista. E o próximo, pela cor, eu já estou desconfiando do que seja. Isso mesmo, eu tenho então um motor servo. Eu não sei a especificação aqui, é o mesmo estilo de fabricação desses outros motores. A diferença é que esses servos geralmente eles são fabricados para 270, 180 graus. Eu vou ter que testar e olhar depois as especificações do kit para conferir para vocês qual é a angulação. Mas provavelmente esse aqui seja um servo de 270 graus de liberdade de giro. Antes de mostrar o módulo de controle para vocês, vamos abrir umas pecinhas de bloco tipo Lego. Acho que vocês vão gostar disso. Olha que legal, gente, a quantidade de pecinhas, ó, aqui ó, as borrachas, que eu não vou precisar abrir agora, mas com certeza vai ter coisas mecatrônicas aqui nesse projeto, porque contém essas borrachinhas, tem coisas que se mexem, tem polias, e aqui eu tenho várias peças Lego. Vamos fazer bagunça? Vamos tirar eles daqui. Pô, tem mais coisa aqui embaixo, um gabarito de pista para seguidor de linha, para a gente testar os nossos sensores, aqueles que a gente viu. Bora fazer bagunça. Vamos. Depois eu vou conseguir uma caixa organizadora para colocar essas pecinhas menores. Que facilita bastante na hora de brincar com as crianças, né? Pronto? Bora lá. Kit número 6. Kit número 5. Pacote número 4. Pacote número 3. Pacote número 2. E vamos então ao nosso bloco de controle principal aqui do kit Nuzha V2. É muito legal esse sistema, gente, porque olha só o que eu posso fazer. Além de ser fácil de conectar as minhas portas aqui através dos cabos RJ11 que vem nele, eu também posso usar outros conectores. Eu consigo colocar aqui, pelo que dá para ver, tem 4 saídas dos motores. Provavelmente eu posso colocar 4 desses vermelhinhos. Eu também consigo ver aqui S1 até S4, então eu consigo colocar 4 servos aqui. Aqui está a parte onde eu faço o carregamento, sim, tem bateria aqui dentro, então ele é recarregável. Não preciso mais me preocupar com pilhas. E basta eu colocar aqui, ligar e está pronto para o uso. Claro, eu vou colocar um código aqui dentro para fazer os testes. Então aqui já está indicado que eu tenho essa entrada de carregamento. Eu tenho 3 portas I2C e eu tenho mais essas 4 portas aqui. E provavelmente elas sejam relacionadas a sensores analógico digital. E eu ainda tenho esse espaço que eu consigo fazer conexão com, acho que com garras jacaré, daquelas que são clássicas para quem usa microbit. Eu não tô com nenhuma aqui na mão, deixa eu pegar ali para mostrar para vocês se é isso mesmo. Vamos ver. Esse aqui, esse modelo que eu tenho, ele não encaixa bem. Só se for uma ponteira, uma pontinha bem mais fina. Então, dependendo da garra jacaré, pode ser que pegue. Eu não conheço uma menor que essa.
pode ser que não pegue. Eu acho que talvez sejam outros tipos de conector que a gente coloca aqui, ou seja um tipo especial menor que essas comuns. Isso aqui eu comprei, não comprei junto com a Microbit, eu comprei numa loja separada. Então, tá aí o teste. Se eu encontrar alguma que sirva aqui, eu aviso vocês nos comentários abaixo aqui do vídeo. Mas por enquanto, as que eu tenho comuns aqui não servem então. Foi que eu tirei dessa dúvida. Para desligar 2 toques, isso mesmo. É um padrão da Electrix a gente ter um toque para ligar e 2 toques para ligar nos sistemas dele. Provavelmente o que tem aqui dentro é uma placa controladora já com alguma memória, com algum código já gravado para ajudar a fazer o gerenciamento e todas as peças necessárias para ter potência suficiente, né? A bateria aqui dentro é de 5 volts, então eu acho que acredito que ela consiga alimentar os projetos. Eu ainda vou ter que testar para ver quanto tempo um projeto dura funcionando, qual é a capacidade dessa bateria aqui. Então mais adiante vocês podem me questionar aqui embaixo no vídeo, que eu posso responder essas e outras questões para vocês. E é claro que vocês vão ver alguns projetos usando este kit aqui no canal. E você pode dar uma força para nós aqui se inscrevendo no canal. Se já é inscrito também, eu te convido a se tornar membro. É baratinho, você vai ter acesso a conteúdos antes de todo mundo. Ou então, pelo menos, deixa o like aqui e ajude a gente a chegar a mais pessoas, compartilhando em grupos de professores ou com aqueles teus amigos que gostariam muito de conhecer esse tipo de material. O kit Nadia Microbit, ele tem 32 exemplos de projetos. Eu vou querer que você comente aqui embaixo do número 1 ao 5. Os números mais votados vão ser o próximo vídeo mostrando o projeto escolhido por vocês. E agora aquele momento cultura. Você sabe o que a palavra Nesja ela significa? Eu nem sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas na mitologia chinesa ele é o deus menino, uma divindade da cultura espiritual chinesa. Já sabia disso? Nem eu sabia, eu tive que pesquisar. O que provavelmente também você não saiba é que eu fiz um outro vídeo de um kit muito parecido com esse, também para microbits, chamado Wonder Building, e que ele é focado em construções do tipo mecânicas. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo para você conferir então esse outro vídeo, e também uma playlist onde eu avaliei diversos kits similares a este que usam blocos de montar. Eu sei que você vai gostar muito de conhecer esses outros kits, e eu já te vejo então agora no próximo vídeo. Afinal, é criando que se aprende.